Continuando a leitura, continuando a nossa leitura, no áudio anterior o livro estava falando sobre qual é o conjunto de informações que a gente precisa, assim, no mínimo, né, para a gente conhecer um ser humano. E ele continua dizendo que Deus deu para nós o verbo para conhecê-lo através dele, ou seja, Deus nos deu o verbo feito carne, que é Jesus, né, como um exemplo, como se a vida de Jesus fosse um exemplo de como a gente pode viver com Deus dentro da gente, né? De uma forma livre, com amor incondicional, com amor sem condições, que eu prefiro dizer, né? Sem se submeter às ilusões ou às regras do mundo, né? Acessando toda a potencialidade do próprio Criador, né? Aqui na Terra. A gente desconstrói um pouco uma visão estreita que se costuma falar sobre isso, né? A gente inclui aqui conceitos de física e outras coisas, mas vamos por partes, né? Ou seja, ele diz que há possibilidades, resumindo, né, para mim, o que eu entendo, especialmente agora, depois de toda a caminhada que eu já fiz na minha própria vida de autoconhecimento, é o que está batendo nesse momento, assim, é que há possibilidade, sim, de viver nesse planeta. Eu me veio a ideia que eu estava conversando sobre isso com um cliente ontem de noite. Mas é que há a possibilidade da gente viver nesse planeta do jeito que esse planeta é, mas ainda assim recuperar a paz, recuperar a liberdade. De novo, liberdade não, mais uma vez, eu vou ficar repetindo muitas vezes que não é fazer qualquer coisa. Eu tenho que respeitar regras, eu tenho que respeitar uma série de coisas, mas eu não sou mais obrigado a fazer as coisas por um determinado motivo. Eu não sou mais obrigado, eu sou livre. Eu sou livre para fazer as coisas, né? E o ângulo, a perspectiva muda completamente. Então, de muitas maneiras, o livro vai trazendo que Jesus seria esse exemplo, esse irmão mais velho, né? Essa prova, né, concreta que a gente tem, que é possível fazer isso aqui, que é possível encontrar essa comunhão, esse encontrar esse nosso ser que é livre, que é amado, que é perfeito na sua imperfeição, na sua humanidade, no estágio de evolução que está, com as características boas, com as características ruins, com os defeitos, com as qualidades, com tudo. E é possível a gente encontrar esse lugar de paz, de viver nesse planeta, do jeito que a gente é. O livro vai levar a gente a aceitar a gente do jeito que a gente é. De muitas maneiras. Porque a partir do momento que eu aceito quem eu sou, entendo de onde que veio as coisas, o que eu estava fazendo, quais eram as ilusões que eu estava acreditando, eu consigo tomar decisões mais claras daqui para frente. Eu consigo ser mais livre nas minhas escolhas, né? Então, e aí eu vou mudando a minha vida também. Mas nada disso pode perturbar a minha paz. Então, de muitas maneiras, é isso que ele vai dizer ao longo do livro, né? E que ele está enfatizando nesses parágrafos aqui. E aí ele insiste, né? Se você teve uma vida exemplar, e de novo, né? E esse livro está falando, ele está usando a linguagem de Jesus, de Deus. Mas ele diz que esse livro é um curso. Então eu tenho outras vidas exemplares vivendo nesse planeta. Ele não descarta nenhuma. Ele não descarta a tua fé, ele não descarta a tua caminhada, ele não descarta a tua origem, ele não descarta nada. Ele só está usando essa linguagem porque é uma linguagem bastante acessível, né? Uma linguagem que a maior parte do planeta sabe quem é Jesus, mesmo que não acredite, né? Mesmo que acredite em outra coisa. Então ele usa essa linguagem porque ela, de muitas maneiras, ela é mais acessível, né? Então quando ele diz que ele deu para nós um exemplo, uma pessoa que veio aqui na Terra e viveu aqui na Terra da forma mais livre que foi porque a gente foi criado, que consegue se desvencilhar da conversa do mundo, aí ele pergunta, né? O que mais você precisa? Por que você busca uma forma quando você já tem o conteúdo, né? E aí que ele questiona, isso faz sentido? A forma ele entrega para mim.
É a forma que eu vivo a minha vida. A forma que você vive a tua vida. A forma que o teu vizinho, teu filho, teu pai, tua mãe, tua irmã, teus amigos vivem a vida deles. O Zezinho da padaria vive a vida deles. Não interessa. A forma é única, a forma é nossa. Mas o conteúdo, sim. O conteúdo é eu encontrar essa liberdade e tomar as minhas decisões e, de novo, tomar as minhas decisões de forma livre, me sentindo amado. De novo, quando eu encontro esse lugar de me sentir bem comigo mesma, com todas as coisas que eu tenho, eu consigo liberar o mundo, eu vou gerar menos ódio, eu vou julgar menos as pessoas, eu vou condenar menos as pessoas, eu vou fazer menos treta, resumindo. Eu vou viver de uma forma mais simples, mais leve, mais fácil. Porque quanto mais a gente... É engraçado, mas quanto mais a gente faz... Quanto mais a gente treina esse olhar, mais a gente vai percebendo como a gente faz treta. A gente faz treta por qualquer coisa. Qualquer coisinha vira um drama, qualquer coisinha vira uma condição, assim. É muito interessante. Mas, de novo, a gente está nesse planeta que está cheio disso aqui. A gente veio com o véu do esquecimento, a gente é submetido a essa conversa, que é um adestramento. E, de novo, para encontrar liberdade, tem que fazer esse descascar, né? E tem pessoas que têm, tipo assim, como eu e como muitas pessoas que eu conheço, e como provavelmente você que está ouvindo, a gente tem essa necessidade. A gente sente esse desejo de ter uma coisa assim, tem que ter uma coisa diferente. Não pode ser só isso, né? Então isso motiva a gente a buscar, a se conhecer, a soltar, a aprender, a fazer curso, a fazer não sei o quê, e fazer terapia, para que a gente possa encontrar esse lugar mais livre de ser, né? E quando a gente vai encontrando também, a satisfação é tão grande de viver, sabe? Não tô dizendo que seja cor-de-rosa, porque não é. De novo, a gente faz um flow, que nem eu brinco. A nossa vida não é flat. Nossa vida é flow. É altos e baixos, é vários sabores. As coisas não ficam paradas. Porque a natureza de Deus é criação, né? Então, a gente não vai ficar parado. A gente vai movimentar-se para aprender mais, para expandir cada vez mais. Então, a vida é dinâmica, ela vai acontecer. Então, só que tu vai encontrando ferramentas, tu vai encontrando fórmulas, tu vai encontrando jeitos. Nossa, você vai levantando o véu. E aí as coisas vão se revelando, e depois que elas se revelam, as coisas ficam simples. Não é? Isso é tranquilo de entender. Porque se tu tem, sei lá, tu tá aprendendo matemática numa fórmula muito complexa, e tu não entende, faz exercício, tem uma hora que dá um plim. Entendi. Depois que tu entendeu, tu pode fazer 1.000.000 daqueles exercícios com os pés nas costas, porque depois que tu entendeu. Né? Ele é difícil até eu não entender. Depois que eu entendo, depois que se revela, depois que a coisa dá um blim, né? Eu resolvo as coisas, então eu vou vivendo, eu vou criando uma vida de mais suavidade, mais facilidade, mais paz, menos treta. É muito melhor de qualquer forma. Não é perfeito, né? Não é perfeito. Não é o maravilhoso mundo de Bob, tudo cor-de-rosa e de algodão doce, que até porque seria enjoativo, né? Mas é muito mais fácil. Adiante. Lês o que os autores escrevem e sentes que conheces não apenas os seus personagens, como também os próprios autores. Isso é uma coisa que a gente faz, né? Comumente a gente faz. A gente deduz, a gente coloca pensamento, a gente cria um personagem das pessoas na nossa cabeça, e os personagens devem se comportar de acordo com o que a gente pensa que eles devem se comportar. Isso aqui nos relacionamentos é um prato cheio. Lês o que os autores escrevem e sentes que conheces não apenas os teus personagens, os seus personagens, os personagens que eles escrevem, como também os próprios autores. Entretanto, quando te encontras face a face com um autor, raramente consegues ver nele o que viste em seus escritos. Quando te encontras face a face com um autor, vês a sua forma. Quando lês as suas palavras, vês o seu conteúdo.
Tu vê que exemplo bonito, né? Quando deixas de ver com os olhos do ego, deixas de ver a forma e deixas de buscá-la. Começas a ver conteúdo. E muito é o que esse livro ensina. Muito. Não só esse livro, mas todos os processos de autoconhecimento e coisa e tal. A gente vai identificando essas vozes que existem na nossa cabeça, que determinam o nosso comportamento, que conduzem a nossa vida, que obrigam a gente a fazer alguma coisa, né? E eu paro de procurar essa imagem, esses rótulos que eu carrego. Eu paro. Eu não me confundo mais com os personagens que eu exercito no mundo. Eu começo a ver o conteúdo, mesmo na interação com as pessoas. Eu não fico presa naquela primeira camada, que a primeira camada é confusa. Eu vou buscar o conteúdo. O que será que aquilo quer dizer? O que eu estou querendo de fato com essa ação, com essa demanda? O que eu quero, na verdade? O que eu busco, né? Então eu vou sempre mergulhando um pouquinho mais, havendo a realidade de fato, né? Eu não fico falando por entrelinhas, eu falo diretamente, é como se fosse assim, sabe? Conteúdo é tudo o que tens de Deus. Não há forma a ser vista. Entretanto, no conteúdo, a forma é revelada. Porque sim, né? Quando eu encontro quem eu sou de verdade, esse ser que está habitando esse planeta, que vive num mundo, eu digo, a conversa do mundo para mim é um conjunto de regras, não é de regras, né? Não sei como explicar, mas é tudo aquilo que a gente escuta constantemente nos noticiários, nas coisas e tal, que vai limitando a gente, né? A conversa do mundo, ela fala muito sobre medo, ela fala muito sobre insegurança, sobre escassez. Então, você nunca está pronto, você nunca tem o suficiente, tem sempre alguma coisa errada contigo, não é seguro. E a própria forma como a gente é educado, né? A forma que o bebê humano é educado em qualquer cultura, né? De muitas maneiras esse adestramento que a gente faz, ele acaba puxando muito por essa insegurança, por esses medos, né? É a forma que existe aqui na Terra, tá tudo certo. Mas não é a forma que nos interessa. O que nos interessa é o conteúdo, né? Então ele diz, no conteúdo a forma é revelada. A forma não importa. As formas são múltiplas. Os sabores de Deus são muitos. As cores de Deus são muitas. Né? É o conteúdo que importa. Isso é ver de verdade. Pois o conteúdo é tudo. E a forma é nada. Porque a forma ela se manifesta. Se a gente pensar só nas cores de pele, né? Tiver muitas formas. Ela não importa. O que importa é o que está dentro. O que importa é o conteúdo. É um ser humano que está ali dentro. O que está no externo, se é azul, se é amarelo, se é verde, não importa. Se é pobre, se é rico, não interessa. Se é homem, se é mulher, se é qualquer outra coisa. Todas as derivações, não importa. O que importa é o conteúdo. E aí eu começo a me importar mais com o conteúdo e não com a forma. Eu não começo nem a esperar um comportamento, porque o comportamento também de muitas maneiras é uma forma. E é um comportamento que revela a maturidade da pessoa naquele momento. Da vida dela. Se tu olhar para a tua vida para trás, vai dizer que tu nunca se arrependeu de nada. Putz, eu tinha que ter feito aquilo, tinha que ter dito aquela coisa. Sim, mas naquele momento era tudo que tu tinha. Eu tenho certeza, isso eu tenho certeza sempre. Que ninguém sai da cama querendo se danar, para não falar um palavrão maior, no dia. Eu não saio da cama querendo hoje eu vou me danar. Hoje eu tô determinada a me... Não, eu saio de novo para viver minha vida. Eu busco acertar, independente de errar ou não. Então, esse busco acertar, se eu largar a categoria, eu poderia colocar, eu busco viver o que se apresenta, viver o que eu dou conta, viver o que é possível.
Em vez de acertar, errar, viver bom, viver ruim. Essas classificações todas, elas limitam muito a gente, né? Claro que, de novo, eu já falei sobre isso e vou continuar falando. Naturalmente, quando tu vai revelando, tu vai buscando uma forma mais harmônica. Isso é natural, tipo assim, isso aqui é uma propriedade física. Ela vai buscar uma forma mais harmônica, ela não vai se deixar no silêncio, sem tensão, no relaxamento, ela vai buscar uma forma mais harmônica. É normal, a gente vai fazer isso naturalmente. Enquanto que se eu estou botando pressão, se eu estou botando estímulo, se eu estou botando condições, eu vou tender para uma forma mais desarmônica. Então, não é certo ou errado, é harmônico ou desarmônico. O certo pode ser no caos também. O errado pode ser não é uma condição dessa forma, né? Eu expando as minhas experiências através do contraste. Tudo aqui é forma, né? E nada da forma interessa. São cenários, são teatros, são situações que eu vou expandir o que eu não tinha, vou aprender o que eu não tinha, vou incluir na minha experiência algo que eu não tinha. É interessante, né? Mas dá para explorar muito mais profundamente esses parágrafos. Mas é isso que a gente está aprendendo a ver de muitas maneiras, né? Aprendendo a encontrar esses lugares. Conteúdo... esse aqui eu já li. O conteúdo de Deus, continuando, né? O conteúdo de Deus é amor, né? O amor, se a gente juntar tudo, se a gente estudasse, né? Tudo que existe, tudo está contido dentro do amor. É como se o amor fosse uma grande fonte, né? A física chama de vácuo quântico e outras coisas, né? Mas é como se, a partir daquele lugar de infinitas possibilidades, fosse montando todas as outras coisas, né? Todas as coisas estão dentro desse conteúdo que é tudo, né? Que é a matéria primordial, vamos dizer assim. O conteúdo de Deus é amor, é a emoção de maior vibração, é a coisa de mais possibilidades. É o nada, é o tudo e é o nada, né? O conteúdo de Deus é amor. Jesus encarnou Deus ao encarnar o amor. Ele trouxe para a Terra essa forma, né? Ele veio para reverter a maneira como se pensa. Ele veio para reverter a maneira como que se pensava em Deus. Para pôr fim à visão de um Deus em termos humanos, de vingança, punição e julgamento. Isso que eu achei muito bonito, essa parte, que eu nunca tinha pensado nisso. Dessa forma, né? E se a gente pensar mesmo assim, usando a história da Bíblia, né? Porque, de novo, eu não estou usando as outras, nessa que eu estou usando essa, mas na história da Bíblia, eu também não conheço muito, tá? Mas Adão e Eva lá viviam em comunhão com Deus, daí tem um pecado, daí eu me separo de Deus e vou viver do meu jeito, né? Super resumindo. Só que daí eu começo a temer Deus. Deus é um ser que eu tenho que fugir, que eu tenho que me esconder. Eu vou ter que dar uma pausa só um pouquinho. Deus é um ser que eu tenho que fugir, que eu tenho que temer, que eu tenho que não sei o que eu tenho que me comportar para agradar. Eu começo a pensar, a partir da maçã lá, foi isso que a gente começou a pensar sobre Deus, né? Aí, nessa doutrina, Jesus vem para reverter essa maneira como que se pensava em Deus. Deus não é isso, né? Isso aqui é pensar em Deus como se ele fosse um humano, como se fosse um humano lá em cima, dizendo assim, tu vai ser castigado, isso aqui pode, isso aqui não pode, né? Cadê o amor sem condições, né? Então, Jesus veio para reverter essa forma, né? Só que, de novo, se a gente conseguiu... Quem sabe agora, que nem ele vai dizer mais adiante, não há, e realmente, né? Não há momento no planeta onde há mais possibilidades da gente fazer, de a gente seguir isso aqui do que agora. Porque agora, de novo, as coisas não conseguem se manter na escuridão muito tempo. Pode perceber. O mundo está um caos nesse momento, porque é aquele caos que precede a ordem. Porque
Não tem mais como esconder as coisas. Antigamente as coisas eram feitas e ninguém sabia, né? Antigamente eu não conseguia ter acesso à informação para ver o que é que isso era, né? Hoje eu sei o que é. Hoje a gente consegue saber o que... isso aqui é isso. Opa, então eu não devo fazer isso. Eu devo fazer isso. Ou, sei lá, né? Eu não posso mais esconder. As coisas são mais claras de muitas maneiras, né? Então, nós estamos numa oportunidade dessa segunda volta da forma como ele coloca aqui, que é muito linda, né? Eu não tenho um momento mais apropriado no planeta de eu poder começar a viver pelas regras que eu acredito e não por algo que eu tenho que esconder, por algo que eu tenho que julgar, culpar, acusar, né? Eu posso viver mais pelo amor de muitas maneiras, né? Essa é uma teoria grande. Eu vou voltar pro livro, senão eu fico aqui continuando essa divagação aqui. Não. Jesus fez isso não apenas ao encarnar Deus em forma humana, mas também ao dar uma imagem verdadeira e não falsa do poder, né? Isso também é muito bonito. Eu achei muito interessante essa colocação aqui, porque para mim, apesar de eu não ser grande conhecedora, a gente tem uma boa noção, né? Então ele expande, para mim ele expande muito, ele coloca muita claridade nisso, né? Antes da chegada do Verbo feito carne, a encarnação, a única ideia de que a humanidade podia fazer de um ser todo-poderoso era a de um ser cujo poder se assemelhava ao poder dos poderosos entre eles. Eu às vezes demoro para entender. E me acompanhe quem puder. Mas isso aqui é para ser um bate-papo. Isso aqui é para ser assim mesmo. Para ser conversa. Antes da chegada do Verbo feito carne, que seria a encarnação de Jesus, né? A única ideia que a humanidade podia fazer de um ser todo-poderoso era de um ser cujo poder se assemelhava ao poder dos poderosos entre eles. Eles achavam que Deus era como se fosse um rei, né? Tanto que toda a história ali de Jesus, eles querem derrubar Roma, né? Até os discípulos, né? Eles achavam que Jesus vinha para derrubar o rei e tomar o lugar do rei. É isso que eles achavam que ia acontecer, né? Que ia acabar aquilo ali e aí Jesus ia reinar. Reinar do jeito que eles achavam que tinha que ser. O rei, com as suas rainhas, com as suas coisas, entende? Porque era o jeito que a gente via, o único jeito que a gente conhecia, né? Jesus veio quebrar isso tudo. Jesus enfrentou aqueles que detinham esse tipo de poder, de tal maneira que foi morto. Mas Jesus não advogava em favor de um povo impotente. Jesus ensinou o poder verdadeiro, que é o poder do amor, o poder demonstrado por meio da ressurreição. Jesus, unido ao Cristo em ti, é aquele que pode ensinar-te quem tu és e como viver como quem tu és em um mundo novo. Olha que bonito isso. É disso que a gente está falando hoje, né? Jesus, né, que é a forma como se materializou, o modelo, né? Vamos pensar assim, vamos pensar que o modelo de Deus para a vida nesse planeta seria a liberdade, o livre-arbítrio, o amor, a comunhão, a expansão, as experiências, sem julgamento, né? Essa seria a ideia, o ideal. Daí a gente veio fez uma baguncinha ali, né? Fez uma bagunça, começou a se esquecer, a não saber que a gente era isso aqui, que a gente era filho do dono aqui. Eu estou usando as minhas teorias. A gente começou a se esquecer, aí a gente começou a ficar com medo. E aí a gente começou a fazer condições, né? Não, eu tenho que fazer isso para isso, tenho que fazer isso para ir pro céu, e tenho que fazer isso para não sei o que, e isso pode, isso não pode. A gente começou a criar um monte de regras, um monte de coisas, né? Então ele vem dizer que Jesus, que foi o ser que veio aqui e disse assim, ó, gente, façam desse jeito, desse jeito dá, né? É assim que dá para fazer.
E essa é a energia de Cristo, né? O Cristo seria o filho perfeito de Deus. A forma como eu posso existir aqui na Terra, né? Existir com essa potência toda. Então Jesus, unido ao Cristo em ti, é aquele que pode ensinar-te, né? Então quando eu assumo o Filho perfeito de Deus em mim, isso vai me ensinar como é viver como quem eu sou num mundo novo. É isso que a gente estava falando agora. Eu vou aprender a viver do jeito que eu sou. Eu não fico mais tenso porque eu não sei alguma coisa. Eu não fico tenso. Eu tô disponível para aprender, para crescer. Eu tô falando assim, eu vou dar um exemplo que tá vindo na minha cabeça porque não foi uma nem duas vezes que eu peguei e eu já fiz isso. A gente vive num mundo tão insano que, por exemplo, eu mesma, mas eu já peguei clientes também, mais do que um, que muitas vezes vão para um curso aprender determinada coisa, né? Um curso que ensina, sei lá, pintar pedras. Eu pago caro por um curso para me ensinar pedra. E enquanto eu tô lá no curso para aprender como pintar pedras, eu fico assustadíssima, querendo esconder que eu não sei como pintar pedras. É nesse nível de loucura que a gente vive. Eu tenho dificuldade de fazer trabalho em grupo, eu tenho dificuldade de falar, porque senão eles vão descobrir que eu não sei pintar pedra. Gente, mas eu tô indo num curso para aprender a pintar pedra. Que insanidade que eu tenho. É nesse nível, a gente quer... eu mesma já passei por isso, tipo assim, de repente ficar insegura, porque eu não sabia exatamente aquilo, não sabia como me expressar aquilo, não sei lá o que passava na minha cabeça. Nem sei explicar. Mas eu sei que você sabe do que eu tô falando. De repente, numa apresentação lá, tu acha que tu vai fazer errado. Que tu vai... que tu vai fazer errado. De que jeito? Se tu tá num lugar pra aprender. Mesmo que tu seja um palestrante, mesmo que tu seja um... né? Gente! Mas é que esse é o mundo que a gente vive, né? Então, aquele segue. Ele pode abrir o céu para ti e levar-te através das suas portas, que é isso que eu digo. Quando a gente começa a encontrar esse lugar, o mundo vai ficando mais em paz. Tipo assim, eu vou parando de ter umas preocupações insanas. Eu tenho preocupações normais, eu tenho um monte de coisas, eu tenho restrições, eu tenho conta para pagar, eu posso não ter dinheiro, não preciso ter uma situação, a minha situação continua igual. Mas eu começo a ver paz no processo, né? Eu não fico prestando atenção só na falta e criando mais falta para mim, né? Eu vou enchendo o meu copo, eu vou caminhando, eu vou dando passos para frente, eu vou vivendo, né? Ele pode abrir o céu para ti e levar-te através de suas portas, para que lá finalmente troques esse mundo pelo teu lar verdadeiro. No entanto, não é o teu corpo que passará pelas portas do céu, nem os teus olhos do corpo que verão o novo mundo, que contemplarás e levarás contigo. No entanto, não é o teu corpo que passará pelas portas do céu, sim, porque é uma forma de consciência, é uma perspectiva, uma forma de olhar para as cenas do mundo, para as cenas da vida. É uma forma de olhar. Esse é o céu, né? Nem os teus olhos do corpo que verão um mundo novo. Não é uma coisa diferente, não é de repente vai virar tudo algodão doce. Não vai. É aqui. Eu vou levar junto comigo. É o meu olhar. O meu olhar é o céu, né? Ver um mundo físico de dimensão, forma e metas semelhantes à do velho e esperar transportá-lo de um lugar para o outro, que é isso que a gente de alguma forma pensa. Então nós vamos para o paraíso. Então o paraíso é, sei lá, um jardim cheio de harpa? Boring, né? O que é isso? Eu quero fazer um mundo igual aqui. Não, é aqui é isso aqui. Né? É daqui que eu tenho que olhar, aqui que eu tenho que olhar de uma forma diferente. E é muito interessante que quando a gente muda de perspectiva, o mundo muda.
Quando eu começo a enxergar diferente, eu começo a enxergar diferente. É muito interessante. O novo mundo não tem relação com a forma, mas com o conteúdo. Um conteúdo que é tão transferível quanto as palavras de um autor sobre uma página. Quantos não viajariam para o céu se pudessem tomar um ônibus e serem transportados até lá? Entretanto, cada um de vós possui interiormente o poder de alcançar o céu. Isso é muito poderoso, né? Tipo assim, se eu tivesse uma coisa fora para fazer, eu ando implicando com os 5 passos no momento, né? Não é desprezar ninguém, porque sim, muitas fórmulas são muito importantes, né? Os 5 passos, não é desprezar os 5 passos. É entender que os 5 passos não resolvem todas as situações. Eles resolvem uma parte do caminho. Não existe uma coisa externa que vai resolver tudo. Eu vou juntando peças, né? Então, aqueles 5 passos, eles podem ser importantes para um grupo de pessoas, importantes para mim num trecho da caminhada, mas daqui a pouco eu vou precisar de outra coisa. Não é só aquilo, senão eu estou restringindo de novo, né? Então, quantos não viajariam para o céu se pudessem tomar um ônibus e serem transportados para lá? Ou então, seja, faça qualquer coisa que eu fizer. Então, eu vou fazer um curso, eu vou entrar numa igreja, uma religião, eu vou entrar vou fazer um retiro, vou pro Himalaia, vou fazer o caminho de Santiago que nem eu fiz, vou sei lá o que. Vou fazer isso e daí eu vou viver no céu. Ou então, vamos fazer diferente. Vou comprar uma casa, um apartamento, um carro, uma viagem, então eu vou estar no céu. Né? É assim que a gente pensa, né? Só que o que ele está dizendo aqui é que cada um de nós possui interiormente o poder de alcançar o céu. A gente já tem esse poder, a gente já tem esse transporte, a gente já tem tudo. Então, conhecer o teu ser como quem realmente és é a única coisa que te permitirá deixar de lado de ter medo do teu poder. Então, conhecer você como quem você realmente é, e daí sem rótulo, sem julgamento, sem o que tu deveria. De novo, você é fruto de uma vida de coisas. E se você fez não tão bem comparado ao quê? Se você fez bem comparado ao quê? Você fez o que era possível fazer com as coisas que você tinha e com as coisas que você não tinha. Então, é esse lugar de conhecer quem eu sou. É isso aqui, ó, nu. É aqui que eu tô. Eu tenho isso, eu não tenho isso, eu gostaria de ter isso, mas não tenho ainda. Eu aceito, eu entendo. É isso aqui. Não há nenhuma condição. A partir disso, que eu tiro todas as condições, eu não estou submetido mais a nada. Eu não estou submetido a julgamento dos outros, nenhum dos outros. Porque os outros têm muitas formas aqui. Eu não estou submetido a isso. Isso aqui é tudo um processo interno, tá? Nesse momento eu posso começar a me tornar quem eu quero ser. Tem o Dr. Joe Dispenza, que é eu não vou entrar em detalhes, mas ele também tem um curso que ele vai fazendo isso. Eu vou largando, só porque eu gosto dos exames que ele faz junto com as mudanças, né? Ele é um pesquisador. Eu vou largando os conceitos de quem eu sou e vou me tornando quem eu quero ser, né? Aí eu posso me tornar quem eu quero ser, em paz, porque eu não estou mais devendo nada. O que eu tenho é isso aqui. É isso aqui que eu posso contribuir com esse mundo. Nesse pacote aqui. Cheio, vazio, não interessa. Porque eu estou comparando com o quê? Essa é a minha vida. Essa é a minha forma única. Né? O conteúdo está aqui dentro. É o que eu consegui juntar. Isso serve? Serve. É isso aqui que pode ser. É com isso que eu posso chegar a outros lugares. Só que a gente não assume esse lugar. A gente não assume esse lugar. A gente fica sempre lá buscando uma coisa que eu não tenho. Tá faltando isso, tá faltando aquilo, tá faltando aquele outro. Eu não sou mais isso, eu não sou mais aquilo, eu não sou mais aquele outro. Então, focando fora. Porque fulano não sei o quê, porque fulano não me ajuda, porque fulano não sei o quê, porque fulano não sei o quê. Aí eu não vou pra lugar nenhum.
né? Então é nesse lugar aqui, quando eu me conheço, eu entendo o que eu sou, eu entendo de onde é que eu vim, eu entendo quais são as coisas que me compõem, eu entendo por que eu penso dessa forma, eu modifico, eu descasco as coisas que não, eu atualizo os meus conhecimentos, eu passo a me comportar a partir das coisas que eu acredito de fato, né? Aí eu encontro o meu poder. Jesus aceitou o seu poder. E foi dessa forma que ele trouxe à terra, né, o poder do céu. É esse exemplo que ele nos deu, né? Que é o que esse livro acaba dizendo, que fez sentido para mim. Por isso que eu estou compartilhando. É isso que o Cristo em ti pode ensinar-te a fazer. Isso que é a mente milagrosa, né? Isso é o amor. A mente milagrosa vem muito do outro livro, né, que é um curso em milagres, que ele diz que o milagre é uma mudança de perspectiva. Eu paro de ver e começo a ver de outra coisa. É aquele exemplo que eu dei da matemática. Era difícil até que aconteceu o blim e eu passo a ver o que eu não via. Eu vejo de uma forma mais ampla. E aquilo, o peso sai. O peso, a opressão, aquela coisa toda, sai. Né? E isso é o amor. E aí de novo ele continua. E isso é unicidade. Aí de novo, aí eu tô aqui nesse estado, eu consigo estar realmente o todos somos um faz sentido completo. Porque daí não tem mais, tipo assim, cada pessoa tá na sua própria vida, vivendo aquilo que dá conta, vivendo as experiências que conduziu ela até aqui, e escolhendo. O curso de milagres ele diz, escolhe de novo. Cada vez que eu me dou conta, eu abandono. Cada vez que eu me dou conta, eu escolho. Cada vez que eu me dou conta, se eu posso fazer, eu faço. Se eu não posso fazer, eu não faço. Eu vou aprendendo. E naturalmente, sem esse peso que a gente carrega, sem essas condições todas que a gente carrega, e todos nós carregamos, né, de muitas maneiras. Sem elas, eu consigo ser livre para conquistar. Daí sim, eu vou conquistar casa, carro, apartamento, não tem problema. Eu vou fazer o que eu quiser, porque, de novo, nada é condicional. Eu posso conduzir a minha vida para aquilo que me faz feliz, seja o que for, né? E ainda assim eu vou ter que passar por períodos, dependendo do que eu quero, que eu vou ter que viver aqui nesse planeta, que eu vou ter que construir, que eu vou ter que botar tijolinho em tijolinho, esperar, que eu vou ter que fazer outras coisas, conforme a minha condição de expansão vai ficando mais fácil. Até o momento que eu possa fazer milagres efetivamente, transformar água para o vinho. Né? Que Jesus disse que isso era possível. Na Bíblia tá. Só que a gente tem que fazer uma limpezinha básica, né? Para chegar nesse nível. Senão tá tudo bem, a gente vai fazendo aqui desse jeito que dá. Tá tudo certo. E isso é a unicidade. O Cristo em ti ensina apenas no sentido de transmitir um conhecimento que já tens e ao que novamente tens acesso conforme te unes ao teu próprio ser real. Uma vez que isso é realizado, ou atingido, ou completado, tu és realizado. Quando eu faço isso, quando eu vejo o meu ser real, eu atinjo o meu ser real. Aí eu fico completo, não está mais faltando nada. Aí a partir daqui eu posso expandir, andar para qualquer lugar. Porque eu tô cheio, eu tô pleno de mim. Eu posso escolher de novo. Eu sei onde eu estou. Eu sei quem eu sou. Eu sei as minhas limitações. Eu sei que aquilo ali é só uma etapa do processo. É só uma cena da vida, né? Uma vez que isso é realizado, tu és realizado. Porque estás completo. No entanto, se tua união com Cristo é o cumprimento e a culminação de todas as lições, quem é esse que provê as lições? Aí ele... às vezes eu entro umas pausas. Aí ele diz que é Jesus, né? Tipo assim, ó. No entanto, se tua união com Cristo é o cumprimento
o cumprimento e a culminação de todas as lições, quem é que provê as lições? Daí ele disse, foi Jesus, né? Porque Jesus veio na forma humana para dizer, é possível. Olha aqui, estou fazendo milagres. Olha aqui, eu tenho acesso ao Pai. Olha aqui, é assim que se faz. Né? De novo, eu estou usando dentro dessa doutrina, né? Dentro desse caminho. Existiram outros seres na Terra em outros caminhos. Mas nessa, que é a mais, para mim, é a mais abrangente, né? Porque quase todo mundo, nesse conjunto de informações que ele está conduzindo o livro, foi Jesus. Ele está dizendo que dessa forma que foi possível. O Cristo em ti é a tua identidade compartilhada. Aí sim, né? Aí é o meu sobrenome, que nem a gente estava falando. Isso é o que todos nós temos em comum. Eu e todos eu, você e toda a torcida do Flamengo e todo o resto da população. Essa é a nosso sobrenome, né? Essa identidade compartilhada tornou Jesus um com Cristo. Tipo assim, ele assumiu essa identidade. Esse sobrenome é meu. E eu vou viver aqui na Terra dessa forma. Essa forma aqui na Terra. Vou usar esse conteúdo aqui vivendo nessa forma. Né? Os dois nomes significam a mesma coisa. Assim como a unicidade é o que sempre foi compartilhado e sempre será. Tu és eternamente um com Cristo. Isso aqui a gente não pode mudar. Né? Tipo assim, nem provar. Mas isso aqui a gente não pode mudar, que a gente é uma alma. Né? Tudo é uma livre escolha. Né? E muitas coisas que a gente escolhe pensar porque vai ser um conjunto de informações que vai ajudar a gente a nos conduzir para uma vida mais leve. Então, o próprio esse livro, essa forma aqui que a gente está usando, ela também de alguma forma é os 5 passos que eu brigo, né? Porque ela é uma maneira de eu conduzir, não é a única. Ela é uma maneira de me conduzir a algum lugar. Talvez depois que eu terminar isso aqui, atingir isso aqui, eu vou usar outras coisas, eu vou usar outra abordagem, sei lá. Né? Então, a gente tem que começar a entender e parar de decretar as coisas como se fossem as únicas e exclusivas. Nessa variedade que a gente tem aqui no planeta. Gente, tem planeta mais abundante do que esse? Eu sempre digo, precisava ter tantas árvores, né? Eu ouvi um amigo, o Luiz, numa palestra, usando esse exemplo. Precisava ter tantas árvores, mas tem. Não precisava. É muitos tipos de árvore. É muitos tipos de planta. É muitos tipos de peixe. É muitos tipos de ser humano. É muita abundância. Né? Então, eu tenho que parar de limitar as coisas. É isso e pronto. Gente, que pretensão, né? Não é a única. São muitas. Muitos caminhos levam ao Pai. Não é um. São muitos, né? Adiante. Tu és eternamente um com Cristo. A única maneira em que podes identificar Jesus diretamente é relacionando-o ao Jesus que foi um homem. O Jesus que existiu na história. Deu uma pausa aqui. Vou retomar. Tu és eternamente um com Cristo. A única maneira que podes identificar Jesus diferente... não, aqui eu tenho que voltar um pouquinho mais. O Cristo em ti é a tua identidade compartilhada. Essa identidade compartilhada tornou Jesus um com Cristo. Os dois nomes significam a mesma coisa, assim como a unicidade é o que sempre foi compartilhado e sempre será. Tu és eternamente um com Cristo, que era aquilo que a gente estava falando, né? A única maneira que podes identificar Jesus diferentemente é relacionando ao Jesus que foi um homem. O Jesus que existiu na história, né? Só que essa é a mesma maneira como és capaz de ver a ti mesmo. Como um homem ou uma mulher, como um ser que existe em um momento particular da história.
Então, Jesus foi um ser que viveu numa época da história. A gente também é. O Cristo é uma identidade que eu compartilho com ele. E que ele veio para me mostrar como é que fazia. E aí eu posso usar essa identidade aqui agora. Fazendo esse caminho. Né? Essa natureza unidimensional, ou, na melhor das hipóteses, tridimensional de tua visão, é a natureza do problema. Se não podes ver a ti mesmo como algo diferente de um homem ou uma mulher que vive em um lugar particular, em um momento particular, não podes ver o teu ser. Isso aqui é bem interessante, ele vai começar a entrar com um conceito mais amplo, né? E que, de novo, na minha visão, ela cabe até mesmo para quem é ateu e que não acredita em nada disso, sabe? Que a gente vem, que a gente continua, ou que a gente não é só esse corpo, não é só essa vida, né? Que para mim, super raso, com a permissão, né? Com a liberdade poética, né? De resumir. Onde para pessoas que entendem que a vida acaba aqui, que é só isso aqui e deu. Porque eu acho que isso aqui também está incluído. Na minha visão, cabe perfeitamente, né? Mas, de qualquer maneira, ele coloca que se eu não consigo ver a mim mesmo como algo mais, né? Algo diferente, algo diferente de simplesmente um homem ou uma mulher que vive num lugar particular, num momento particular, eu não consigo ver o meu ser de verdade, né? Ver aquele ser perfeito, sem rótulo, sabe? Porque a gente se identifica, hoje a gente se identifica com esse ser que a gente vive, com esse corpo que eu habito, né? Com esse avatar que eu habito, que eu chamo, com esse corpo que eu habito, eu me identifico com ele, eu acho que eu sou a Micheline, que tem tantos anos, que tem tanta altura, que tem tanto peso, que tem tanta formação, que tem tal profissão, que já teve outra profissão, que tem um relacionamento ou não, que tem família ou não, que entende? Eu me identifico com isso aqui. Só que qualquer lugar que eu vou buscando um pouco mais de profundidade, não só de espiritualidade, mas de profundidade, eu vou entendendo que tem algo maior do que isso. Até a física hoje já vai nesse caminho, até a medicina já usa conceitos desse, né? Que tem algo mais, tem algo além, tem algo um pouco maior, talvez, do que a gente possa entender. Então, que isso aqui nos favorece, essa visão de eu ser algo maior nos favorece, né? Senão eu não consigo ver quem eu sou. Por isso, Jesus vem de novo a ti de uma maneira que possas aceitar e levar-te para além daquilo que aceitas, para além daquilo que aceitas até o que é a verdade. Acho que ele está justificando o livro, né? Não vou entrar muito nesse parágrafo aqui. Dizer a alguém, mesmo a uma criança pequena, que uma lagarta se torna uma borboleta é aparentemente inacreditável. Na verdade, esse parágrafo atrás está assim, muito relacionado com o que a gente está conversando. Se eu ler ele todo, né? Se não podes ver a ti mesmo como alguém diferente de um homem ou uma mulher que vive em um lugar particular, em um momento particular, não podes ver o teu ser. Por isso que Jesus vem de novo a ti, eu acho que é nesse livro, nesse curso, né? De uma maneira que realmente é o que ele vai trazer ao longo do livro, que você possa aceitar para levar-te além daquilo que aceitas além daquilo que eu consigo até o que é a verdade. Porque o que eu aceito é ainda que eu sou limitado, que eu sou uma pessoa, que eu sou um rótulo, que eu sou não sei o quê. Até o que é a verdade. A verdade é que eu sou um ser vivendo aqui uma experiência, né? Um ser perfeito que vive aqui uma experiência que pode largar todos esses rótulos e viver de uma forma muito diferente do que viver a partir da paz que excede o entendimento. E criar a partir da paz do entendimento. E se quiser, tanto na Bíblia quanto na física, tu vai encontrar a possibilidade de milagres, sim. Por que não? Não estou dizendo que seja simples. Estou dizendo que é possível. Dizer a alguém, e daí aqui ele continua, né, para explicar. Dizer para alguém, que é o que a gente está dizendo de alguma forma, mesmo que seja uma criança pequena, que uma lagarta se torna uma borboleta, é aparentemente inaceitável, né? Então, quando eu digo que sim, a gente poderia até realizar milagres, sei lá, nossa, nem pensar, né? Que jeito. Mas
Isso não faz com que seja menos verdadeiro, é o que ele está escrito aqui. Isso não faz com que seja menos verdadeiro. A borboleta, ainda que alguns a percebam como um ser mais agradável de se contemplar, ainda é o mesmo ser que a lagarta. A lagarta não deixou de existir. Ela simplesmente se transformou no que sempre foi. Olha que exemplo lindo, né? Esse exemplo aqui está muito lindo mesmo. Dizer, mesmo que seja para uma criança pequena, que uma lagarta se torna uma borboleta é aparentemente inacreditável. Isso não faz com que seja menos verdadeiro. A borboleta, ainda que alguns a percebam como um ser mais agradável de se contemplar, ainda é o mesmo ser que a lagarta. A lagarta não deixou de existir. Ela simplesmente se transformou no que sempre foi. Portanto, parecia que a borboleta pareceria que a borboleta é tanto borboleta como lagarta. As duas coisas separadas que se tornam uma só. És muito ciente do fato de que se não pudesses ver a transformação ocorrendo com os teus próprios olhos, não acreditarias que as duas criaturas, aparentemente tão díspares, eram a mesma. Se alguém te contasse essa história de transformação sem que pudesse dar-te uma prova que pudesses ver, seria acusado de inventar um conto de fadas para te entreter. Não é lindo esse parágrafo? Eu tenho que ler de novo, porque é isso que ele está resumindo, né? Ele está explicando para a gente com todas as letras. Não vou ler. Ou vou ler rápido, que daí fica mais legal. Dizer a alguém, mesmo a uma criança pequena, que uma lagarta se torna uma borboleta é aparentemente inacreditável. Isso não faz com que seja menos verdadeiro. A borboleta, ainda que alguns a percebam como um ser mais agradável de contemplar, ainda é o mesmo ser que a lagarta. A lagarta não deixou de existir. Ela simplesmente se transformou no que sempre foi. Portanto, pareceria que a borboleta é tanto borboleta quanto lagarta. As duas coisas separadas que se tornam uma só. És muito ciente do fato de que se não pudesse... Isso aqui é o que a gente carrega, né? És muito ciente do fato de que se não pudesses ver a transformação ocorrendo com os teus próprios olhos, não acreditarias que essas duas criaturas aparentemente tão díspares eram a mesma. Se alguém te contasse essa história de transformação sem que pudesse dar-te uma prova de que pudesses ver, a pessoa seria acusada de inventar um conto de fadas para te entreter. Então, muitas vezes a gente quer essa prova concreta, né? Eu acho que eu vou parar por aqui hoje e a gente continua no próximo, porque eu acho que esse lugar aqui é interessante da gente ficar sentindo um pouco. Um grande beijo e até o próximo.